Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias. Nesta segunda-feira, dia 14/10/2024, eu venho aqui na parte da tarde para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos tratar muito sobre esses ingressos para Vasco e Atlético Mineiro, jogo do sábado, válido pela semifinal da Copa do Brasil. Jogo de volta, aonde os ingressos já foram esgotados. Vasco ali passou por vários problemas para poder vender e comercializar os seus ingressos devido à procura, e teve até denúncias aí de esquemas, possivelmente de ingressos sendo vendidos antes das bilheterias abrirem para os sócios torcedores, e isso causou uma reclamação monstro. Eu acho que o Vasco tem que investigar. Vou deixar o áudio aqui que foi vazado, não sei se é verídico ou não, mas eu acho que vale sim essa denúncia, porque tem muito sócio aí que paga 200, 300 reais mês e não consegue em dia de jogo ter o privilégio de fazer parte ali das suas ondas. E hoje, incrivelmente, para um plano de sócios que tem 60 mil sócios, tinham aproximadamente 160 mil, irmão, 160 mil na fila de espera. Contrapartida, sai a informação também que parece que São Januário Caixotinho é aquele que vai prevalecer. Tinha um outro projeto em discussão e olha só, eu acho que nós já temos que superar esse lance de discutir, porque São Januário, ele tem que passar sim por uma reforma, por uma ampliação, por uma modernização para poder atender o seu torcedor, porque em dia de jogos nós sabemos como funciona e aí toda essa dificuldade e a reclamação de muitos torcedores. Então eu vou trazer também detalhes aqui dessa ampliação de São Januário, porque parece que o projeto Caixotinho, aquele que já estava sendo discutido, ganhou força, e será esse aí, no caso, o novo estádio de São Januário, totalmente repaginado. Ainda vamos falar do Paulinho, que voltou a treinar hoje com o elenco. O Vasco que vai se preparando para poder ter a semana mais decisiva do ano. Se bobear dessa década, eu acho que é a semana mais importante do Vasco, onde o Vasco define ali uma vaga para uma final de Copa do Brasil. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já está marcado o treino aberto, quando vai acontecer. Então tem muitas informações aqui, porque depois dessa pausa da data FIFA, vamos voltar aqui aos trabalhos com força total, porque essa semana é semana de decisão. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo Canão na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 99 mil inscritos e 600 aqui nessa bagaça. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado por estar comigo aqui todos os dias, sempre falando de Vasco, sempre deixando o seu like, sempre deixando o seu comentário. Como eu sempre digo, sem vocês isso daqui não poderia acontecer. Então chegou aqui agora, gosta do meu trabalho, continue deixando o seu like para a gente poder alcançar, quem sabe aí no dia do meu aniversário, os 100 mil inscritos. Eu faço aniversário dia 24 de outubro, eu acho que seria um baita presente, então me ajude aí a chegar a essa marca. No final de tudo, vocês comentem, se não é inscrito, bom, estamos falando da marca aqui de 100 mil inscritos, se inscreva, ative o sininho das notificações, 2 vídeos diários por dia. Eu não vou ficar aqui de enrolação, porque eu já quero vir logo nessa bola dividida aqui, que é esses ingressos do Vasco. Bom, primeiro, nenhuma novidade, que esses ingressos seriam pulverizados, e quando o Vasco escolhe jogar em São Januário, por questões lógicas, ainda que muitos torcedores que vão ficar de fora dessa festa, que queriam estar ali, não vão conseguir entender. Bom, mas o Pedrinho, ele ali atendeu o pedido dos jogadores que queriam jogar em São Januário, esse jogo decisivo. E um outro grande detalhe também, que é o último ano de São Januário nessa configuração, esse estádio antigo de aproximadamente quase 100 anos. Depois disso, São Januário, no final do ano, depois das competições, vai fechar para a reforma. Já vou falar um pouco disso. E aí o Vasco, ele priorizou jogar ou está jogando em São Januário, principalmente esses jogos marcantes, porque pode sim entrar para a história. Agora, todos nós também sabíamos que isso aí seria rápido, mas não da forma que foi. Primeiro eu quero falar que, segundo informações do Vasco,
As bilheterias abririam hoje a partir das 10 da manhã. E a grande reclamação é que tinha muita gente esperando, no caso aí, para poder comprar o seu ingresso e ali com planos mais caros, aqueles planos ali de R$300, de R$200, aquele plano chamado 5 estrelas. Contudo, porém, apesar dos ingressos estar muito caros, sabe, na minha opinião, tudo bem, eu sei que é um jogo de semifinal, mas, pô, arquibancada inteira, 180, VIP, 240 e social, R$300. Visitante também, 180. E se nós formos fazer um parâmetro, que a torcida do Galo vai pagar 180, a torcida do Vasco pagou lá 300 pila, o Vasco aqui, mais uma vez, né, sempre aí, sabe, usando aí aquela regra, ou pelo menos algo chamado bom senso, que faltou um pouco até mesmo ali na diretoria do Galo, para poder tratar com a torcida do Vasco. E aí, cara, o assustador já começou aqui, porque tinha mais de 163.413 pessoas numa espera, aguardando para poder comprar seus ingressos. Pela lógica, você que fazia parte ali dos números 163 mil, você já sabia que você não ia arrumar ingresso. Agora, o que chama a atenção é que o Vasco hoje, ele não tem, se eu não estiver enganado, 65 mil sócios torcedores. E aí, como pode ter 163 mil logados esperando para poder comprar esse ingresso? Porque quando você vai comprar o ingresso, é por sua onda. Tipo assim, se você é um torcedor geral, que se você não tem plano de sócio, você não pode entrar aqui para poder comprar ingressos agora. Aí, no caso, pela lógica, deveria de ter ali pelo menos 60 mil pessoas na fila esperando para poder comprar 20 mil ingressos, porque hoje nós temos 60 mil ou 65 mil sócios torcedores. Mas, surpreendentemente, uma coisa que eu acho que o Vasco tem que vir explicar é porque que desde cara já tinha 163.413 pessoas. E você não pode usar 2 logins, tá? Com o mesmo CPF. Isso não existe. Então isso aqui já ficou sem explicação. Mas o pior foi esse áudio vazado aqui, onde supostamente uma pessoa já estava agendando, já estava coletando informações de pessoas que quisessem participar, no caso dessa compra de ingressos antecipado antes mesmo do Vasco abrir aquele chamado esquema por fora, onde pessoas ali se encostam no Vasco para poder tirar esse tipo de vantagem. E aí, cara, isso daqui, rapaz, incomodou demais o torcedor. Olha só. Oi, meu amor. Boa tarde. Lembrando, eu não sei se esse áudio é verídico ou não, saiu lá no News Colina, e eu acho que vale a pena o debate, porque ali ela pede o nome das pessoas para poder fazer os cadastros, porque segundo ela, essa pessoa que está falando aqui no áudio, ela tem um esquema dentro do Vasco que possibilita esse tipo de facilidade. É o plano sócio 71 torcedor, entendeu? Desculpa, é que eu botei e saí e agora tem 1 milhão de gente para responder. Então, Copa do Brasil, estou com 2 ingressos nesse momento. Eu tinha 6 quando eu anunciei. As vendas ainda vão começar, como você já deve saber. Porém, eu não vou vender aleatoriamente porque vai ter muita gente procurando e pouca gente vendendo. E eu não vou entrar nessa briga não, que eu vou escolher minha saúde mental. Amiga, tinha 4, só tenho 2. R$600 cada um hoje. 300 agora, com os dados do comprador. Já vai direto lá para dentro. Uma parada que nós temos lá dentro do Vasco. E os outros R$300 no dia que abrir as vendas. E aí, com os dados do comprador. Já vai direto lá para dentro. Uma parada que nós temos lá dentro do Vasco. Já vai direto lá para dentro. Uma parada que nós temos lá dentro do Vasco. Com uma parada que nós temos lá dentro do Vasco, o ingresso R$600, R$300 para você poder passar os seus dados e quando abrir as bilheterias, confirmou ali a compra, mais 300 pilas. Detalhe, tinha 6 ingressos. Bom, vendeu 4 e estava comercializando ainda 2. E outras pessoas, segundo aqui essa voz, eu não sei quem é essa pessoa, também ali iria, no caso, meu irmão, vender e ela não entraria nesse leilão, nessa loucura, pela saúde mental dela. Eu quero saber como é que fica a saúde mental do torcedor ouvindo isso tudo, cara. O cara que paga 300 conto de plano de sócio torcedor
o cara ali, meu irmão, tem que ouvir um áudio desse. Como eu disse aqui, segundo informações que vem até lá do Lucas Pedrosa, sobre o áudio vazado, questionei o Vasco sobre a situação e perguntei quais medidas podem ser tomadas. O clube está ciente e vem apurando internamente sobre a veracidade e a autora do áudio. Como não há um ilícito comprovado, mas sim um suposto ilícito, o Cruz-Maltino prega cautela, mas entende a gravidade da situação e em breve vai ter uma posição mais concreta. Ou seja, como você não consegue provar ali que tem um lance ilícito acontecendo, que tem ali, no caso, chamado aí, né, rapaz? Eu acho que, porra, cara, essa fraude, né? Eu acho que é isso. Como você configuraria essa ação aqui? Porque isso daí está prejudicando claramente o Vasco da Gama e vários torcedores, como eu disse aqui, que pagam seus planos de sócio. Como você... Eu acho que é uma tremenda picaretagem, sacanagem com o torcedor. E é claro, agora, cara, é difícil falar dessas coisas, sabe? Porque a gente sabe muito bem como é que acontece. São Januário não é desde hoje. Parece que muda, sabe? Diretoria, fazem de tudo para ter segurança, biometria... Mas a sacanagem continua acontecendo se realmente isso daí for comprovado. É um absurdo. E os torcedores, né, meu irmão? Eu tive lá postando sobre os torcedores que queriam comprar o ingresso e como eles se sentiram pela impossibilidade de comprar, ainda mais sabendo de um áudio desse vazado. E aí, né, o cara aqui que só tinha 2 ondas, ele falou que não conseguiu comprar. Tentando comprar desde as 11 horas da manhã, não consegui. Aí, nessas horas, a gente se faz a pergunta, por que não no Maracanã? Enfim, agora já era, mesmo sabendo da picaretagem na venda dos ingressos. E por aí vai, são várias reclamações. Se você pegar aqui, ó, na própria postagem aqui do Vasco da Gama, do sócio gigante, muitas pessoas ali reclamando. E engraçado que depois de tantas reclamações, de tanto pessoal bater em cima disso tudo, o Vasco, ele voltou aqui e fez uma publicação. Bom, pelo menos às 5h30. Estatutário Diamante Eterno abriria ali uma possibilidade para eles. Às 5h40, Gigante 5 estrelas. Às 5h50, Gigante 3 estrelas. Não, Gigante 4 estrelas. Às 16 horas, às 4h50, Gigante 4 estrelas. Às 16 horas, Gigante 3 estrelas. Às 16h10, Gigante 2 estrelas e Norte-Sul. E às 16h20, Camisa Negras, Coração Infantil e Almirantinho. Então o Vasco tentando aí reajustar, não sei como é que ficou essa situação. E segundo o Vasco fez isso tudo porque muitas pessoas reservaram seus ingressos, mas não pagaram. Como tem muita procura, o Vasco cancelou esses pedidos que não chegaram junto para poder pagar seus ingressos e abriu ali para tentar dar uma satisfação e fazer, na minha opinião, tá, uma meia-culpa. E aí fica toda essa questão, porque, cara, tá evidente que São Januário, ele tem que ser ampliado. E hoje o processo até da venda do potencial construtivo está paralisado. Eu não sei o que está faltando para o Vasco poder se resolver. Dizem que tinha uma empresa que já estava ali praticamente fechada, mas as negociações não andaram e o Vasco hoje ainda não conseguiu vender o seu potencial. E eu cheguei a trazer aqui que entre o projeto do engenheiro Sérgio Dias e outros projetos, tinham algumas pessoas resistentes ao projeto do Sérgio Dias. E um desses outros projetos seria aqui o nosso São Januário, que era uma das possibilidades do Vasco, de repente, ampliar e ter esta configuração aqui, ó, que eu vou botar na tela para vocês poderem ver. Bom, quando aqui também carregar a minha internet maravilhosa, aí acho que nós vamos conseguir mostrar. Muito obrigado, agora sim. Então tá aqui, ó, valeu, claro, obrigado. Esse aqui seria, no caso, o projeto nosso São Januário. Esse projeto aqui manteria mais ou menos ainda a estrutura de São Januário, com muitas coisas similares ao antigo estádio, mesmo dando uma repaginada,
mesmo tendo ali o Vasco sofrendo uma modernização. Aqui tem algumas imagens, e esse estádio aqui, ele iria priorizar muito ainda pela arquibancada de concreto, como vocês podem ver. Claro, teria a parte das sociais, teria a parte também das cadeiras, ali onde os torcedores poderiam sentar, mas o espaço popular, na minha opinião, pelo menos pelo aquilo que eu estou vendo aqui, seria maior. E aí o grande detalhe disso tudo é que esse projeto ficou em xeque, ficou em dúvida, e parece que o Vasco decidiu, tá? E vai manter esse projeto aqui, que é o do engenheiro Sérgio Dias, que no início, pelo menos ali da apresentação, este era o estádio, é o chamado estádio Caixotinho, que vem sendo elaborado desde a época do ex-presidente Alexandre Campelo, atravessou a gestão do Jorge Salgado, caiu no colo do Pedrinho, claro, sofreu também algumas mudanças, tanto que era para 47 mil e agora vai para 57 mil. E parece que, bom, pelo menos o Vasco bateu o martelo e esse será o estádio, tá? E, como eu disse, vai passar da capacidade de 47 para 57. Eu só não quero, cara, aqui, sabe, com todo respeito, que a partir do ano que vem, São Januário fechado, já sendo demolido, o Vasco sem ter vendido o seu potencial construtivo, porque aí precisa também da capacidade também de quem está dentro do Vasco para poder fazer esse negócio acontecer, e também essa discussão ainda, sabe? Eu acho que chegou o momento de o Vasco pensar no seu torcedor. Porque não adianta você ter 63 ou 65 mil sócios no Vasco se esses sócios não têm o direito de comprar um ingresso para um jogo tão importante como é essa decisão aí, essa semifinal. Então fica toda essa discussão. Estou abrindo aqui. Ó, somos 67 mil, tá? 371 sócios. Então quer dizer, cara, chegou a hora do Vasco entrar de vez nessa parada, abrir mais essa frente, reformar São Januário e entregar para o seu torcedor. Muita gente falando aí nas redes sociais que iriam cancelar os seus planos de sócio, só que, cara, eu acho que o Vasco, e todos nós sabíamos que se esse jogo fosse São Januário, gente, a matemática não fecha, pô, a conta não fecha. São 20 milhões para 20 mil torcedores. Se priorizou, se os jogadores quiseram, e se o Vasco ali, o Pedrinho, Barra, Vasco, entendeu que o jogo tinha que ser em São Januário, por esses motivos que vai fechar, que são os últimos jogos importantes no nosso estádio, beleza. Agora, a forma de trabalho e a forma também de atendimento. Pô, se você vai vender 20 mil ingressos, vamos lá, ó. 8 mil ingressos para o sócio diamante eterno, 5 mil ingressos para a quinta onda, e ali vai diminuindo. Mas eu acho que todos os sócios, que todos os sócios deveriam ter o direito de entrar dentro de São Januário, e aí falta, sabe, um plano de sócio que consiga trazer pro cara que é segunda onda, ele vai brigar por 1.000 ingressos, mas ele vai ter o direito de brigar ali pela onda dele. Agora, na quinta onda, acaba os ingressos, pô, o cara que é terceira onda, o cara que é segunda onda, o cara que é off-Rio e planeja chegar aqui para ver um jogo desse, tá sendo sócio. Por quê? Mas eu acho também que a galera, bom, pensando no Vasco, se cancelar, imagina o ano que vem, que não terá mais São Januário. Eu acho que as possibilidades até de torcedor ver jogos do Vasco irão aumentar aqui no Rio de Janeiro. Mas independente disso, bom, ser sócio hoje é pensar diretamente em ajudar o Vasco. Principalmente com todos esses problemas que nós estamos tendo aí, com Seven, com judicialização, sabe? Essa porra também desse filme, desse pesadelo sem fim que o torcedor também nunca deixa de vivenciar. Então eu acho que mesmo, cara, eu não... É difícil falar disso. Mesmo eu sabendo que você tá puto da vida, cara, pensa no Vasco, mano. Eu sei que não tá certo, a crítica, ela é honesta. Mas, de qualquer forma, pense no Vasco. Porque imagina se a torcida começar a virar as costas e deixar de ser sócio. Meu irmão, vai viver de quê? Não tem quase receita. Nós sabemos muito bem como é que está o Vasco. Quem acompanha o dia a dia sabe. Então, eu sei que o momento é difícil. Nós também sabíamos que isso aí iria acontecer. No caso da Procure também, da escassez. Agora, a forma que está sendo feito, aí eu dou plena razão ao torcedor. Não tem como você pagar 300 conto e você não ter a oportunidade. Porque os sites ficaram todos bloqueados. Não ter a oportunidade de comprar o ingresso. De pelo menos tentar comprar. E aí a reclamação é muito válida. E muita gente perguntando aqui
sobre o Cauã Barros. Bom, vou deixar uma informação, Cauã Barros, que é um dos destaques do Amazonas na Série B, e muita gente querendo saber quando que o Cauã Barros irá voltar para o Vasco da Gama. E, cara, tá aqui, o Cauã Barros, ele tem contrato de empréstimo com o Amazonas até o final do ano. Ele é jogador do Vasco, entendeu? Mas até o dia 31/12 de 2024, ele vai prestar serviços ao Amazonas, mas ele tem contrato com o Vasco, olha aqui embaixo, ó, até 31/12 de 2026. E aí eu acho que é um garoto, pelo menos para esse elenco do Vasco, ele tem pelo menos ali a chance de brigar sim por uma vaga no meio-campo, ainda mais com essa configuração de Esforza e Matheus Carvalho, do lado ali do Hugo Moura. Eu acho que ele teria plenas condições de brigar por essa vaga. E além dele, bom, vale a pena ressaltar que o Vasco da Gama terão outros retornos, como Figueiredo, Orediano, Riquelme, Deluca, Capasso, Serginho, Zé Gabriel, Alexander e Barros. Tirando Barros, quem é que você salva? Ah, e no meado do ano ainda tem o Clayton Silva, Eric Marcos, Deluca e Paixão. Então, pra galera que tá perguntando muito sobre isso daí, bom, galera, calma, final do ano o Barros está de volta. Bom, e lembrando que ele saiu daqui muito por influência lá do Ramon Dias, do Emiliano Dias, que não priorizavam a base e também descartaram o menino. Então eu acho que quando ele voltar agora aí com o Paiva ou com outro treinador, ele terá possibilidade ali sim de provar o seu valor e quem sabe aí continuar no Vasco da Gama e fazer uma boa temporada em 2025. E em cara, falar em 2025, pensando em 2025, o treino da sexta-feira será às 9 horas. O Vasco vai fazer um treino aberto na sexta-feira para a sua torcida. Isso vem sendo organizado pela Força Jovem Vasco, que promete uma grande festa no sábado ali, com tudo que tem direito, mosaico, fogos, enfim. Tomara que o Vasco consiga bater o Atlético e passar para a final, já pensando em 2025 na Libertadores. Seria muito importante o Vasco conseguir esse título de Copa do Brasil. São aproximadamente 13 a 14 anos sem ganhar um título nacional. Esse título daria uma vaga direta ao Vasco à Libertadores. E aí, pensando em 2025, a torcida tem feito de tudo para ver esse elenco, pelo menos o Vasco aí voltar aos seus tempos de glória, para mim poder seguir aqui. Além disso tudo, o Vasco tem uma agenda essa semana, para mim é a semana mais importante do Vasco. Eu não considero de grande importância esse jogo contra o São Paulo. Para mim, não levaria todo o elenco para viajar a São Paulo para poder enfrentar o tricolor paulista. Tem grande detalhe que, além do São Paulo, o Vasco ainda enfrenta nesse mês o Atlético Mineiro no sábado, depois o Cuiabá no dia 24, no dia do meu aniversário. Pô, se eu chegasse a 100 mil inscritos, estaria feliz. E para finalizar aqui, o Vasco ainda pega o Bahia no dia 28 de São Januário. Então, depois do São Paulo, o Vasco terá 3 jogos seguidos em São Januário. E um grande detalhe é que o Vasco só volta a jogar fora do Rio de Janeiro no dia 13, porque dia 6 é clássico contra o Faísca, e esse jogo também vai ser aqui no Rio, mas o mando de campo lá, no caso, será do Botafogo. E uma boa notícia é que o Paulinho, bom, nós já tínhamos previsto que o Paulinho voltaria em outubro, isso aqui para mim não é novidade. Só que o bacana disso tudo é saber que o Vasco vai ganhar mais uma opção nesse meio-campo. Meio-campo esse que o Vasco vem trabalhando aí com alguns jogadores muito questionados, e eu acho que pelo menos para o final da temporada o Vasco vai se reforçando. O Jair é um outro que voltou da mesma lesão do Paulinho e de repente ele já pode ganhar alguns minutos contra o São Paulo. O Paulinho vai demorar mais um pouquinho. Eu creio, tá, que o Paulinho aqui fazendo aqui um diagnóstico até ali no dia 13/11 contra o Fortaleza, ele já estará em campo. E ó, detalhe, se voltar bem, ó, depois do Fortaleza ainda tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Eu acho, e sem contar a final da Copa do Brasil. Então eu acho que quando esse rapaz voltar, o Paulinho, ele é titular absoluto do lado do Coutinho, do Hugo Moura,
nesse meio campo, e eu queria saber da sua opinião, se para quarta-feira você iria completo ou você iria misto. Tá aqui, ó, o time do Juninho, claro que é uma resenha, ele botou Keiler, Rojas, Maico, Léo, Vitor Luiz, Esforza, Cocão e Paier, Maximine, Domingues, Leandrinho e GB. Lembrando que o GB tá prestando serviços à seleção sub-20, eu acho um erro, tá? Era para estar aqui, tanto ele também como o Lincoln, mas eu queria saber de vocês. E lembrando, ó, olha, mas, porra, esses caras aí, substituíveis, olha só, a porcentagem dos jogadores em 2024 participando dos jogos do Vasco. Léo Jardim, 100%. Léo Zagueiro, eu sei que esse daí já vai abrir aqui já um ponto de debate, 73%. O Maico também, 73% das partidas. O PH, 82%. O Luiz Piton, caramba. Ia falar o Vitor Luiz, mas o Lucas Piton, 73%. O Matheus Carvalho, 55%. O Hugo Moura, 82%. Tá aqui Dimitri Paier, 45%. David, 68%. Verrete, 86%. E o Adson, 55%. Claro que aqui o Hugo Moura e esses outros jogadores são o número de partida que eles atuaram. Aí você vai contar pelo número de partida de cada um. Só que aqui, ó, eu não levaria o Léo para esse jogo. Eu não levaria o Maico para esse jogo. Eu não levaria, de repente, o PH, porque ó, o Pumita, ele não vem. Então, você vai levar o PH para poder ser banco. Eu não levaria o Piton para esse jogo. Eu não levaria o Hugo Moura. Eu não levaria o Verrete. E nem o Felipe Coutinho, que nem está aqui nesta matemática. Esses caras eu não levaria para São Paulo. Mas aí é a minha opinião. Eu queria saber da sua, porque a arbitragem para Vasco e São Paulo já foi escolhida para o jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco, dia 16/10, no Brinco de Ouro, em Campinas. A comissão de arbitragem da CBF escolheu Davi Lacerda. Bom, tem o meu nome. Só espero não fazer lambança contra o Vasco aí, porque senão eu vou ter que bater firme no meu primo aqui. E essas aqui são basicamente as informações do Vasco. E aí fica todo esse debate. Eu vou até dar uma atualizada aqui para saber se os ingressos já acabaram, porque de repente você participa de alguma dessas ondas e vai tentar ali ainda buscar, sabe, esse ingressozinho. Bom, pelo menos o Vasco, até o momento, não disse que acabou também os ingressos extras. Então, você vai tentando aí. Mesmo assim, vai haver congestionamento, vai haver dificuldade para quem quiser esse jogo comprar esses ingressos. Bom, eu fui nas quartas de final da Copa do Brasil, fui pé quente, vi o Vasco vencer de virada o Atlético Paranaense. Bom, para esse jogo, devido aqui ao trabalho, eu sabia que eu não poderia ir. Enfim, mas na final, meu irmão, se o Vasco vai chegar na final, aí ninguém é de ninguém. Jogo no Rio de Janeiro, independente de qual domingo será, com certeza eu vou fazer de tudo para estar no estádio. Mas se for em São Januário, de repente eu vou passar pela mesma dificuldade de muitos aqui. Agora, o que não pode acontecer é ter gente aí burlando o sistema, vendendo ingressos na frente para quem ali não tem a despesa que um sócio torcedor tem mensalmente de pagar, às vezes, 300 conto para poder ter o privilégio de ver o Vasco da Gama. Então, isso daí não vão concordar nunca. Agora, a alta procura é normal. Um estádio de 20 mil para uma torcida de 20 milhões, porra, é menos de 1%, correto? Então, quer dizer, ou é 1%. Qual é a conta? Qual é a matemática disso aí? Coloque aqui, que eu não vou fazer isso agora também, não. Mas o que eu quero aqui destacar é que, independente disso tudo, o Vasco, ele teria que criar condições. Sócio, diamante, eterno, não importa, que é o PK das galáxias. Você bota ali 7 mil ingressos só para essa categoria. Prioriza, dá mais ingressos para esses, porque eles pagam mais. 5 estrelas, aí 5 mil ingressos. Aí 4 estrelas, aí 3 mil, e assim vai diminuindo, entendeu? Agora, porra, meu irmão, o cara, o meu plano é 2 estrelas, é a condição do torcedor. O cara bota ali o dinheirinho dele ali suado, deixa a vez de comprar um pão para dentro de casa para poder priorizar o Vasco, para, além de tudo, ajudar esse clube a ficar de pé, porque é o torcedor que faz essa porcaria. É porque eu ia xingar um palavrão, né? Mas é o torcedor que faz isso tudo. Enfim,
E aí, meu irmão, você pegar e tirar o direito do torcedor, porque aí você elitizou a parada, irmão. Então, primeiro de tudo, o primeiro erro aí desses planos de sócio é isso. É você colocar a carga aberta para todo mundo, quem tem mais estrelas, e aquele que tem menos estrelas, quando ele vai pensar em comprar, já acabou os ingressos. Eu acho que você tem que começar a fatiar o bolo, botar uma parte maior para quem tem ali mais condições financeiras, claro que está ajudando mais o clube, mas não deixar também quem tem menos condição de fora, porque o Vasco é o clube do povo, é o clube de todos, entendeu? É o clube da inclusão. Então, fica aqui esse recado para a diretoria, eu queria saber da sua opinião. Estou metendo o meu pé debaixo dessa polêmica toda. Eu queria saber se você conseguiu comprar ingresso ou não, se você conseguiu, aí pelo menos, né, ser atendido por alguém, se te deram uma satisfação, ou se você se sentiu lesado. Tem muita gente se sentindo. Beijo no coração, tô metendo meu pé. Amanhã de manhã cedo eu volto, porque agora, meu irmão, acabou a molezinha, acabou a data FIFA. Amanhã o pau vai torar aqui, 5h30 da manhã. Beijo no coração e eu fui que fui, galera.